eu sou o professor Aldir Amaro e seja bem-vindo ao Experimentos Garage, atendendo a alguns pedidos de como montar uma avaliação no Google Sala de Aula. Eu vou tentar explicar para vocês e passar algumas dicas de como se faz isso. Eu vou abrir uma turma e vou clicar em Atividades. Vou apertar Criar tópico. Vou adicionar essa descrição para separar dos demais. Avaliações, trabalhos com nota. Eu vou criar uma atividade com teste. No título da atividade, eu vou colocar a data e a matéria. Nas instruções, para a gente ganhar tempo, eu vou colocar aqui, ajustar um timer, entre outros recursos. Vou deixar aí para vocês, que depois vocês podem adicionar aí também. No adicionar, eu vou colocar o link para o timer para ajudar os alunos. Esse link vai abrir uma nova aba. Depois que eu fiz isso, eu já posso ir nessas opções aqui, olha. Ao invés de eu enviar para todos os alunos, eu vou marcar somente os alunos que irão fazer essa avaliação, por conta da avaliação flexibilizada. Você só desmarcar ou marcar os alunos. Na parte de pontos, você vai colocar a pontuação da sua prova. No nosso caso, eu vou colocar 10. Na data de entrega, você deverá marcar a data da sua avaliação, por exemplo, dia 1º de junho, e colocar o horário final da avaliação, por exemplo, 11h10. O tópico, vou escolher avaliações, trabalhos com nota. Agora, antes de criar a atividade, eu vou editar o meu formulário. Eu vou arrumar o título e colocar a data. Na descrição aqui, e você coloca algumas informações sobre essa avaliação, como, por exemplo, preencher corretamente e-mail e nome. Você pode adicionar mais informações. Eu já tenho a opção de preencher a primeira pergunta. Eu vou lá copiar uma pergunta, colei a pergunta aqui ou do editor de texto de vocês, tanto faz. É só clicar na parte cinza você pode adicionar também uma imagem na resposta. Após isso, eu vou clicar em chave de resposta. Na chave de resposta, eu marco a resposta correta. Você poderia marcar mais de uma questão, se quisesse. Adicionar feedback de resposta é para quando o seu aluno respondeu errado, você colocar a resposta certa. Por exemplo, colocar aqui um feedback para o seu aluno. Na resposta correta, parabéns. Você ainda tem a opção de adicionar um link ou adicionar um vídeo. Clique em salvar. Isto não é obrigatório, tá, gente? Mas evita que você tenha que ficar explicando para o aluno posteriormente. Ele não aceita ponto com casas decimais. Então, deixa aí pelo menos um ponto. Eu vou marcar como concluído. Já fiz aqui a edição. Vou marcá-la como obrigatória. Vou adicionar uma nova questão. Você precisa clicar no botãozinho aqui do lado.
Cliquei então em adicionar uma nova questão. Adicionei aqui a pergunta. Se eu precisasse adicionar uma imagem, eu poderia clicar aqui e arrastar uma imagem aqui para dentro do fazer o upload. Ou então, fazer uma breve pesquisa também no Google. E ele já te dá a opção de inserir a imagem. Você pode clicar e redimensionar o tamanho da imagem. Para você remover ela, quando você clica do lado de fora, você tem a opção dos 3 pontinhos. Você pode aqui remover ela, fazer o alinhamento dela no centro e tudo mais. Você pode também optar por uma resposta para ele preencher para você. Nesse caso, a chave de resposta, se você preencher o texto, pode ser que fique diferente da resposta do aluno. O ideal é você marcar para você corrigir posteriormente. Então, vou dar aqui concluído. Marquei como obrigatório também. Depois que você cadastrou todas as perguntas, lembrando que existe um limite para o tamanho da resposta. Se for muito longa, você não consegue inserir. Aí você tem que inserir no formato de imagem. O mesmo vale para a pergunta. Vale também para fórmulas de matemática, química. Tudo que for diferente do padrão, você vai ter um pouco de trabalho. Então, o ideal é você copiar a pergunta através de um print de tela e inserir aqui dentro. Você pode usar uma ferramenta como esta aqui, ó, Mestre de Captura. Eu deixo o link depois para vocês, onde você marca a tela e ele salva para você, inclusive onde você pode fazer anotações. E você salva a imagem no seu computador. Aqui em cima eu tenho o botão de complementos, nós não vamos utilizar isso. Na parte de tema, é para você escolher uma imagem para adicionar no cabeçalho, ou adicionar aqui também a cor aqui do tema. Fundo, e você pode mudar o tipo de letra. Você tem a opção de visualizar o formulário. Eu não vou visualizar ainda, porque eu preciso fazer mais algumas configurações. Então, clique em Configurações, aqui em cima, ó, próximo do botão Enviar, e você vai marcar as seguintes opções. Coletar o e-mail é muito importante. Recibo das respostas, marque como sempre, para o aluno receber depois um feedback da avaliação dele. Limitar a resposta a uma, para que ele não envie várias vezes. E você vai deixar desmarcado editar após o envio. Isso não é útil para uma avaliação bimestral. Nem marcar a opção de ver gráficos sumário de resposta, porque um aluno pode terminar antes do outro e passar as respostas. Em apresentação, você pode mostrar uma barra de progresso. É útil quando você tem várias sessões na avaliação. A questão de embaralhar a ordem das perguntas só funciona quando você cria uma sessão para cada pergunta. Aí, posteriormente, ele embaralha. E aqui, a mensagem de confirmação. Você pode alterar essa resposta padrão. Em testes, você vai deixar marcado criar teste e vai marcar enviar posteriormente, porque você pode ter a opção de algumas perguntas serem abertas. Então, você tem que avaliar primeiro. E também para que o aluno não receba as respostas antes do término da prova. E você pode desmarcar essas opções. Deixem elas desmarcadas e marque somente esta aqui. E clique no botão salvar. Depois que você salvou essas configurações,
aqui nos 3 pontinhos, no mais, você tem a opção de imprimir esta avaliação e salvar uma cópia dela. Isso também é útil para quando o aluno, por algum motivo, ele não consegue ter acesso à prova digital, ele não vai conseguir fazer online, ele vai fazer offline a prova, por exemplo, e depois só vai mandar as respostas. Você tem a opção aí de imprimir esse formulário. E é bom que você pode documentar isso, deixar guardado como no formato PDF. Você pode ainda adicionar mais pessoas para te ajudar a montar essa avaliação ou trabalhar como um revisor. Depois disso, você pode clicar no olhinho aqui e visualizar a sua avaliação, como que ela ficou. Lembrando então, preencher o e-mail. Faltou uma coisa muito importante nesta avaliação, que foi o nome. Faltou colocar o nome, de extrema importância. Então, vou voltar aqui no início, clicar aqui avaliação bimestral, clico aqui já no primeiro item, coloco mais, e coloco aqui, ó, nome completo. Isto não pode faltar, porque às vezes o e-mail do aluno é um nome muito diferente do nome real e você vai ficar perdido. No chave de resposta, você coloca 0 e marca como obrigatório. Então, lembre-se de adicionar o nome completo. Agora sim, parece que a nossa avaliação ficou completa. Vou clicar lá no visualizar, clica no enviar. Pronto, ele recebe uma cópia da avaliação com as respostas que ele marcou. Agora, vamos para uma segunda questão, que é usar o botão aqui de respostas. Você tem um resumo de todas as questões que você inseriu. Você tem as perguntas e você tem as respostas individuais. Pela individual, conforme você tem a quantidade de respostas, você vai clicando nas setinhas aqui do lado para pular de pergunta, pular de questão. Uma outra coisa importante, depois que você avaliou, você pode liberar a pontuação para o aluno. Enquanto você não liberar a pontuação, o aluno não vai receber. Você deve deixar esta opção marcada como não aceitando respostas, para que se alguma coisa acontecer e alguém tiver o link da sua avaliação, ele não consegue olhar as perguntas antes. Tem gente que deixa aberto e vai lá e coloca o link na hora para os alunos, mas pode acontecer algum problema e você, sem querer, errou ali na hora de criar a tarefa e já posta a tarefa. E aí, por exemplo, algum aluno pode ter acesso. Então, eu sempre deixo não aceitando. No dia da avaliação, na hora que for o horário da prova, eu libero para aceitar as respostas. Na hora que der o término da prova, eu faço não aceitando mais respostas, porque já acabou o tempo de prova. Posteriormente, você ainda tem a opção de imprimir todas as respostas. Aqui em cima, você tem o botão para criar uma planilha, para olhar todas as questões em formato de planilha. Talvez, para corrigir, seja melhor você utilizar esse formato aqui. E depois, só para deixar arquivado, você usa esse formulário que está marcado aqui em cima. Depois que você fez isso, você pode fechar aqui e você vai voltar para o seu formulário. Ele demora um pouquinho para atualizar o nome do formulário. Agora, em criar atividade, eu já posso deixar essa atividade criada, porém, o aluno não consegue enviar a nota, a prova dele, porque está fechado o formulário. Eu gosto mais de trabalhar desta forma.
Mas, se você não quiser, você deixa lá aberto aceitando respostas e vem aqui e clica em programar atividade. Aqui em cima. Você vai colocar a data da sua avaliação. Sugiro que você faça um teste antes. Monte uma questão de teste, libere aí para um colega, para ele entrar na sua turma e verificar se abriu corretamente naquele horário. Vou clicar aqui na avaliação. Vou clicar em retomar a coleta. Pronto, os alunos já podem responder. Depois disso, você fechou, terminou a prova, terminou a avaliação, você clica novamente e vai aparecer para você aqui embaixo o botãozinho para editar. Você clica aqui e vem coletar as respostas. Se não quiser ir por ali, você tem a opção de ir pela pasta da turma e encontra o formulário. Você tem esses dois caminhos. Se o aluno tiver alguma dificuldade em enviar a avaliação na hora que estiver lá terminando, você vai pedir para ele pelo menos tirar uma foto do erro ali e solicitar o agendamento da segunda chamada. Não recomendo que os alunos tirem foto dos textos e anexem na atividade, porque a qualidade tem ido muito ruim, os alunos não conseguem às vezes tirar uma boa foto, e isso vai dificultar você na hora de fazer a correção. O ideal é que ele faça tudo online, porque aí você já tem as respostas para passar para eles. Um abraço, espero que estejam curtindo, deixe aí o seu joinha, compartilhe com outros professores e até o próximo Experimentos de Garagem. A resposta, o Google é tão malandro que já até colocou qual que é a resposta certa aqui.